seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós hoje vamos entrar na segunda parte do estudo A situação atual das igrejas. Está em Mateus 23, 11 e 12. No YouTube, nós estamos compartilhando esses primeiros estudos no YouTube, no servo de Deus, Ronaldo Tadeu, e também na missão evangelística bíblica. E também está no blog, mas o blog alcança pessoas em todos os países do mundo. Já alcançamos mais de 50 países. E esperamos que esses estudos também estejam chegando lá. E o texto é Mateus 23, 11, 12, que diz: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quando aceitei a Cristo e descobri que o ser humano está perdido e precisa de Jesus Cristo para ser salvo, eu sempre sonhava com meus amigos e parentes caindo num profundo abismo. E eu já tinha muito prazer em falar de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e da salvação para as outras pessoas. Uma pessoa, ela me entregou o versículo de Atos 26, o versículo 16 de Atos 26. Ela me disse que, lendo a Bíblia, quando chegou nesse versículo, se lembrou de mim e tinha que me entregar. Diz assim o versículo: Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci, para que te constituir ministros testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então aqui Jesus está falando com Paulo. Mas ela viu este versículo, ela quis me entregar porque ela viu o meu rosto e estava me entregando um recado de Deus. Os versículos 17 e 18, que é a continuação, diz: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão do pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em 1989, mesmo sem condição, em 1989, mesmo sem condições, porque eu aceitei a Cristo em setembro de 1988. A Igreja Batista, ela só dava carta de recomendação depois de 2 anos de batizado para o seminário.
E a pessoa teria que ter um bom testemunho. Porém, parece que Deus desviou a atenção dos líderes da igreja de mim. E eu tentava conversar com o pastor e outras pessoas sobre o seminário. Eu não sabia que precisava ter carta de recomendação. Achava que era somente mais uma escola onde você aprenderia mais para poder fazer uma obra melhor, se preparar. E eu não tinha atenção porque as pessoas estavam muito ocupadas com outras coisas. E eu procurei por mim mesmo saber e fui no seminário e falei com a secretária que queria me matricular. Eu mesmo pagaria o curso. E ela falou que queria me matricular e que depois eu levava uns documentos que eu não tinha levado. Além da carta de recomendação, eu só tinha, na época, o 1º grau. Hoje é o ensino fundamental. Eu não tinha o 2º grau. Mas ela falou que eu poderia estudar bacharel em teologia e depois terminava o 2º grau, levava o diploma antes do final do curso e depois também levava a carta de recomendação. E eu me matriculei e comecei a estudar. 5 meses depois de já estar estudando, ela me cobrou a carta de recomendação. E aí eu fui e falei com o pastor. O pastor ficou de olhos arregalados, sem saber o que dizer. E falou com a liderança da igreja, os diáconos e as pessoas que estavam à frente. E foi uma situação bem difícil para eles. Como me tirar agora do seminário 5 meses e eu tinha um bom testemunho na igreja. E ele levou isso para a igreja. Depois de alguns meses de estudo, teve um diácono, o irmão Evaldo, que ele foi muito sábio. Ele me botou primeiro para dirigir um culto. E eu dirigi, me saí bem. E depois ele me colocou para pregar. E eu pregava nos cultos nos lares, evangelizava nas ruas. E o pastor levou a assembleia e mandou eu sentar lá na frente, de frente para ele. E pediu para a igreja dizer quem era favorável para que eu continuasse no seminário e ficasse de pé. E ele falou para mim, irmão Arnaldo, olha para trás. Aí eu olhei e toda a igreja estava de pé e eu continuei no seminário. Um novo convertido estava fazendo o seminário. Isto não é para a honra e glória minha, mas para a honra e glória de Deus. Algumas vezes eu até pensei que eu seria um pastor. Mas não. Deus me chamou para pescar em alto mar, nas ruas, para ser um evangelista. Efésios 4, 11, 12, fala isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Então eu fui chamado para ser um evangelista. E eu sou até hoje, 34 anos. Fiz outros cursos. Porém, o título, podemos dizer assim, que eu mais gosto é de ser chamado servo de Deus. Está aqui nesta camisa. O meu maior objetivo são almas. Ajuntar um tesouro no céu, como Jesus diz em Mateus 6, 19 ao 21. E quando chegar lá no céu, ouvir do próprio Pai Eterno: aí está, meu filho, os frutos do teu trabalho. Olhar e ver milhares e milhões de pessoas aos pés de Cristo, através da minha fidelidade a Deus e a Cristo. Aos pés de Cristo, não aos meus pés. Ajuntando um tesouro lá no céu, não aqui na terra, porque aqui na terra é passageiro. Eu tenho este terreno, a casa, algumas coisas, mas tudo vai ficar aí. Há mais de 10 anos está na minha cabeça este projeto de fazedores de tendas. Durante os meus 34 anos de igreja, eu conheci muitos irmãos que não fizeram um seminário, mas têm mais capacidade, preparo, conhecimento da Bíblia e de administração eclesiástica do que muitos apóstolos, bispos e pastores da atualidade. Desses tempos todinho que vivi no Evangelho, eu conheci muitos irmãos. E eles não ganham nada. Eles fazem visitas, vão a velórios, socorrem os doentes, fazem doações aos necessitados, e isso tudo em secreto. Às vezes você vem saber isso por acaso. O que aquela pessoa fez? Como Jesus Cristo dizia às pessoas, ele fazia um milagre e falava: não conta para ninguém. Mas a pessoa saía contando para todo mundo e cada vez mais crescia a fama de Jesus Cristo. Você vai ver isto nos evangelhos. E elas fazem isso por amor a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Porém, foram perseguidas por viver e falar a verdade, ou até mesmo por inveja do pastor, por achar que ela tomaria o lugar dele. E hoje em dia, essas pessoas estão entre os desigrejados. Sim, estão afastadas da igreja, elas oram, leem a Bíblia, até pregam nas ruas, falam de Deus e de Jesus, mas não pertencem a nenhuma denominação evangélica. Deus me deu esse trabalho também, de recuperá-los, de juntá-los em grupos de no máximo 50 a 100 pessoas, onde você consegue administrar bem as coisas e ter um relacionamento mais pessoal entre as pessoas. E eu tinha ouvido que há alguns anos, 2, 3 anos atrás, esse número era 4 milhões. Mas ontem fui pesquisar e
que já chegam a 16 milhões. 16 milhões de pessoas no Brasil estão desigrejadas. Seria a segunda maior igreja do país. E a segunda maior denominação do país, 16 milhões. E hoje, infelizmente, a cada dia isso só aumenta no Brasil. E o nosso chamado, meu e o teu, é para revertermos esta situação. Ainda teremos mais 2 ou 3 estudos sobre a situação atual da igreja e o que Deus colocou no meu coração há mais de 10 anos, ou menos um pouquinho. Então vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pela paz, pela vida, pela noite de sono, na qual dormi como uma criança. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Supre as suas necessidades, abre o seu coração através do Espírito Santo e a abençoe naquilo que ela precisar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.